O tópico dessa aula é a teoria do produtor. Nós vamos abordar os seguintes temas: produção, tecnologia, função de produção, o custo de curto e longo prazo, a lei do rendimento marginal decrescente, taxa marginal de substituição e maximização de lucro. Os livros que eu estou usando para montar essa aula são os livros do Menkyo, de Introdução à Economia, e do Varian. A produção é um processo que combina recursos a fim de produzir bens e serviços, utilizando uma determinada tecnologia. E em economia, pessoal, esse conceito de tecnologia refere-se ao modo, ao método que pode ser usado para a combinação dos recursos, dos inputs, a fim de produzir um bem ou serviço, que é o output. A teoria da empresa, essa que estamos vendo agora, mostra como uma empresa toma decisões de produção com base na minimização de custos ou maximização de lucro. O conhecimento da teoria da produção ajudará a entender as características da oferta individual e da oferta de mercado. A teoria da produção e dos custos é de importância fundamental, pessoal, também para a administração econômica das empresas. Essa teoria ajuda a tomar decisões mais assertivas. Nessa aula, veremos como a tecnologia impõe limites às escolhas de produção das firmas. Veremos também como a transformação de insumos em produto pode ser representada pela função de produção. Veremos como os limites impostos pela tecnologia e pelos custos de produção resultam nas escolhas ótimas das firmas e veremos também que o somatório dessas escolhas ótimas geram a oferta de mercado. Nessa aula, adotaremos alguns pressupostos. São eles: a tecnologia é dada, existem muitas firmas no mercado, os produtos aqui em questão são homogêneos. Há também livre mobilidade de firmas e racionalidade dos agentes. Bom, meus caros alunos, a natureza impõe restrições tecnológicas às empresas. Apenas certas combinações de insumos são formas viáveis de produzir uma determinada quantidade de produto. A empresa deve limitar-se a planos de produção tecnologicamente viáveis. A maneira mais fácil de descrever planos de produção viáveis é listá-los. Ou seja, podemos listar todas as combinações de entradas e saídas tecnologicamente viáveis. O conjunto de todas as combinações de entradas e saídas que compreendem uma maneira tecnologicamente viável de produzir é chamado, então, de conjunto de produção. A teoria em questão auxilia a empresa em um dos seus objetivos. Então, eu pergunto a vocês, qual é o objetivo da firma? Neste caso aqui, o objetivo é maximização de lucro. Vamos falar aqui, então, sobre lucro econômico. Uma empresa usa inputs, são entradas, e essas entradas vão de 1 a M, para fazer os produtos. Esses produtos vão de 1 a N. Os níveis de output, ou seja, as saídas, são Y1 até YN. Os níveis de entrada são representados por X1, X2 até Xn. Os preços dos produtos são representados por P, P1 até Pn, e os preços das entradas, ou seja, dos insumos, são representados por ômega 1 até ômega m. Vale ressaltar que a empresa competitiva, ou seja, a empresa que estamos estudando agora, que fazem parte do mercado de concorrência perfeita, elas tomam todos os preços como dados, os preços dos produtos que elas vão oferecer ao mercado e os preços dos insumos, que aqui representamos por ômega 1 até ômega m. O lucro econômico, pessoal, gerado pelo plano de produção X1 até Xm, que produz Y1 até Yn, é dado pela equação que vocês estão vendo na tela. Então, o lucro é igual a receita total menos custo total. Agora, pessoal, voltaremos ao objetivo da firma, ou seja, a maximização do lucro. As empresas, ao realizarem as suas escolhas, enfrentam duas restrições. A primeira restrição é a tecnologia. A tecnologia aqui como conhecimento. As transformações dos insumos em produtos são limitadas pela natureza, ou seja, pela tecnologia, pelo que se conhece. A segunda restrição que a empresa de concorrência perfeita enfrenta é a própria concorrência perfeita,
O que isso quer dizer? O preço é dado. A firma ou a empresa ela não escolhe o preço, ela escolhe a quantidade que vai ofertar ao mercado. Vamos falar agora um pouco sobre os insumos. Durante o processo produtivo, as empresas transformam insumos, também denominados de fatores de produção, em produtos. Os fatores de produção são tudo aquilo que a empresa utiliza no processo produtivo. E aí nós podemos dividir em dois grupos. O grupo de trabalho, que é a mão de obra, e o grupo das matérias-primas. Pois bem, caros alunos, suponha que a empresa utilize dois insumos e esteja em uma circunstância de curto prazo, na qual um dos fatores de produção, um dos inputs, é considerado fixo, aqui nesse caso x2, e x2 está representado com um tiozinho em cima, para dizer que ele vai ficar fixo na nossa equação. Então, podemos escrever a função de produção de curto prazo da seguinte maneira: y é uma função de dois fatores, x1 e x2, sendo x2 fixo. Lembre-se, no curto prazo, um dos fatores será fixo. O custo fixo da empresa é dado por CF, que é igual a ômega 2 que multiplica x2. Ômega 2 sendo o preço do insumo 2, que neste caso é fixo, porque estou falando de curto prazo. A função de lucro da empresa é dado por π, que é igual a receita total menos o custo total. Caros alunos e caras alunas, vamos então entrar no conceito de isolucro. Uma linha isolucro contém todos os planos que geram um nível de lucro π. Então, eu tenho o lucro em função da quantidade produzida. Para a isolucro, eu vou utilizar a equação de lucro que eu mostrei para vocês no slide anterior. Basta isolar a variável de interesse, que nesse caso aqui é a produção, o output. Agora podemos ver a isolucro graficamente. No eixo horizontal temos o fator de produção x1 e no eixo vertical a produção. Lembrando aqui que eu estou falando de curto prazo, então x2, o fator x2, fica fixo. A inclinação é igual a mais ômega 1 sobre P. E observe que, quanto mais para cima a curva de isolucro tiver, maior é o lucro da empresa, porque com a mesma quantidade de x1, ela produz mais y. A questão aqui é o seguinte, caro aluno, é localizar o plano de produção que atinge a linha de isolucro mais alta possível, dada a restrição da empresa nas escolhas do plano de produção. E aí eu pergunto, qual é essa restrição? A restrição que a empresa encontra é a própria função de produção. Essa função de produção, ela mostra a relação entre a quantidade de insumos necessária para produzir determinada quantidade de um bem. Como sabemos, as empresas podem transformar os insumos em produtos de várias maneiras, usando várias combinações de mão de obra, matéria-prima e capital. Podemos descrever a relação entre os insumos do processo produtivo e o produto restante como uma função de produção. Uma função de produção indica o produto máximo, o volume de produção que uma empresa produz para cada combinação específica de insumos. Agora podemos observar a função de produção de curto prazo graficamente. No eixo horizontal temos a quantidade de insumo x1 e no eixo vertical a quantidade produzida. A área pintada do gráfico é o conjunto de produção, as possíveis combinações de y e x1. E quando o produto marginal declina, a função de produção torna-se cada vez mais horizontal. O ideal é que a empresa trabalhe na fronteira, assim ela vai estar produzindo o máximo com aquele dado insumo. Vamos falar agora sobre o formato da função de produção. Quanto mais trabalhadores são contratados pela firma, no curto prazo, menor a produtividade do trabalhador adicional. O que eu estou falando é o seguinte, cada empregado adicional contribui menos para a produção, porque a firma tem uma quantidade limitada de equipamentos disponíveis. Caros alunos e alunas, o formato da função de produção reflete a lei do produto marginal decrescente. Se x2 é fixo, os aumentos de y gerados pelos acréscimos de x1 são cada vez menores. Há um limite ótimo, então, para cada firma maximizadora de lucro. Quando uma empresa tem de decidir quanto vai adquirir de determinado insumo,
ela tem de comparar o benefício que obterá com o custo. Às vezes, é interessante olhar para o benefício e o custo em uma perspectiva incremental, procurando saber qual seria o produto adicional que resultaria de certo incremento do insumo. Outras vezes, vem a ser mais interessante fazer a comparação na medida, considerando o resultado de um aumento substancial no insumo. Quando o capital é fixo, mas o trabalho é variável, o único jeito da empresa aumentar a produção é aumentando o insumo trabalho. Imagine, caro aluno, por exemplo, que você esteja administrando uma fábrica de automóveis. Embora disponha de determinada quantidade de equipamentos, você poderia contratar mais um trabalhador. Você terá que tomar a decisão sobre a quantidade de trabalho que contratará e a quantidade de carros que produzirá. Para tomar essa decisão, necessitará saber de que forma o volume de produção aumentará e se aumentará à medida que o insumo trabalho representado por L cresce. A lei do produto marginal decrescente afirma que, em todos os processos produtivos, se a quantidade de um insumo for aumentada e a quantidade do outro insumo permanecer constante, a produção total por bem cairá. O produto marginal de qualquer insumo no processo de produção é o aumento da produção obtido do uso de mais uma unidade do insumo. É calculado com uma fórmula que aparece aí para vocês, a derivada da função de produção em função do insumo. O produto médio é calculado dividindo a produção total pela quantidade de insumo, assim como aparece na tela para vocês. Caros alunos, a função de produção tem várias representações. Aqui na tela eu mostro algumas para vocês. Esse ponto E que aparece no gráfico é o ponto de maximização do lucro. Nesse ponto, a isolucro e a função de produção se tangenciam. No ponto E, pessoal, a inclinação da isolucro é igual à inclinação da função de produção. Por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais de microeconomia. Até breve!